quinto ano. Boa noite com vocês. E o praticando de matemática sobre gráficos e tabelas? Responderam? Eu creio que sim. E foi mamão com açúcar, não foi? Hoje iremos estudar o nosso livro de História, atividades de reforço e caligrafia. No momento, vocês vão deixar na mesinha de estudos caligrafia e atividades de reforço. E vamos estudar com o livro de História. Vocês vão abrir na página 35, que tia Janeide já colocou no quadro, a segunda coluna, e iremos estudar o assunto que corresponde aos governadores gerais. Começa na página 35, onde iremos resolver a atividade, que é até a página 38. Vamos entender melhor esse assunto. Os governadores gerais. As capitanias, vocês lembram que a última aula de história foi sobre as capitanias hereditárias, onde foi dividida em 15, e o governador de Portugal, ele dividiu até para as pessoas de sua confiança. Essas capitanias não deram certo. Então, o governador de Portugal resolveu criar os governadores gerais, que era uma forma de um governo, em que ele dividiu, que foi composta por 3 governadores. O primeiro foi Tomé de Souza, o segundo Duarte da Costa e o terceiro Mendes Sá. Tomé de Souza, ele trouxe consigo, para ajudar a governar, jesuítas, soldados e o ouvidor-mor, que era uma pessoa responsável pela justiça, o provedor-mor, que era uma pessoa responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, que era responsável pela organização do litoral. Essas pessoas ele trouxe consigo para ajudar a governar. Já o segundo governador, Duarte da Costa, ele trouxe consigo seu filho, Dom Álvaro da Costa, também para ajudar a governar. E o terceiro governador, que foi Mendes Sá, ele trouxe consigo o padre Manuel de Nóbrega, que ele ouviu os conselhos, em que esses conselhos ajudavam a aprendizagem dos índios com ofícios e também a catequização desses índios. Vamos ler o assunto, prestar atenção e entender melhor. Tia Janeide fez essa introdução para vocês terem uma noção como foi, que tudo se iniciou pelas capitanias da Errado, em que o governador de Portugal dividiu com 3 governantes, e onde cada um desses governantes estabeleceu algumas coisas. Vamos iniciar o nosso assunto lendo. Os governadores gerais. As capitanias não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo e em 1548 criou o governo geral. Era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias e colonos, jesuítas, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, um ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça, um provedor-mor, que cuidava do dinheiro, e um capitão-mor, encarregado de organizar a defesa do litoral. Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispo no Brasil, do qual Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas. Entradas eram expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil.
trabalhou na fortificação do litoral, influenciou a agricultura e a pecuária. Observe que no livro de vocês tem a imagem de Tomé de Souza e o padre José de Anchieta. Passamos para a página 36. Vamos dar continuação. Duarte da Costa, o segundo governador-geral, chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza, que foi o primeiro. Trouxe seu filho, Dom Álvaro da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles, encontravam-se José de Anchieta. Teve dificuldades no trabalho da agricultura e na criação do gado, pois não tinha mão de obra suficiente. Seu filho, Dom Álvaro da Costa, então, passou a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimento com o bispo, Dom Pedro de Fernando Sardinha, que não concordava com suas atitudes. O bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Ou seja, no governo de Duarte da Costa não tinha mão de obra para ajudar na agricultura. O que foi que fez? Seu filho, Dom Álvaro da Costa, aprisionou os índios a escravizar, a trabalhar na agricultura. O que aconteceu? Que o padre, ele não ficou satisfeito com isso e foi até a Portugal, foi chamado para conversar com o rei. O que aconteceu? Uma tribo de índios antropófagos, quer dizer que era uma tribo de índios canibais que aprisionavam as pessoas e depois se alimentavam, ou seja, devorou toda a equipe, toda a tropa que estava acompanhando o padre. Vamos continuar o assunto. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, em 1555, onde fundaram um povoado e foi a Confederação dos Tamoios, movimento organizado pelos indígenas tamoios contra os portugueses. Também houve, além da mão de obra que faltava no governo de Duarte da Costa, também aconteceu o quê? Aconteceu os problemas que eram enfrentados pelas invasões dos franceses. Vamos continuar. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas atravessaram a Serra do Mar, fundaram no Planalto de Piratininga um colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje é a cidade de São Paulo. Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia. Para substituí-lo, veio o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, que governou até 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel de Nóbrega, o terceiro governador criou aldeias ou missões onde os indígenas aprendiam ofícios e que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e o auxílio pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulso 7 anos mais tarde após. Ou seja, nesse governo de Mendes Sá, ele conseguiu expulsar os franceses da invasão, já que foi um grande avanço em relação ao governo de Duarte da Costa, não foi isso? Por essa expulsão, mesmo eles expulsando os franceses, eles ainda continuaram no litoral,
que após 7 anos eles fizeram uma nova invasão. Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro. Tia está voltando o parágrafo para vocês entenderem melhor. Mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde. Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios. Tamoios eram movimentos organizados no governo de Duarte da Costa. Ou seja, ele conseguiu novamente, Mendes Sá, a expulsar com o auxílio dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá, que a 1º de março de 1565 fundou, próximo ao Pão de Açúcar, a cidade de São Sebastião, destinando a abrigar suas tropas, a que deu o nome de Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Mas em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu e Mendes Sá transferiu o povoado para o lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Interessante, por isso que se originou, não foi? Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Ou seja, ele faleceu antes do seu sucessor chegar, antes de um novo governador. Em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 a 1578. Vocês observaram que os governadores gerais foram 3, e cada um desses 3 teve uma maneira de governar. Tomé de Souza trouxe o capitão Mó, o provedor Mó, e fugiu o outro nome da mente de Tia Janeiro, o ouvidor, o provedor e o capitão Mó, para ajudar. Já Duarte da Costa trouxe seu filho, e Mendes Sá trouxe consigo um padre em que aconselhava eles na catequização dos indígenas. Além disso, ocorreu outras coisas. Mas, ao ler o texto, vocês tiveram entendimento, não foi? Vamos começar agora a nossa atividade. Primeiro, por que o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil, colônia? Por que foi? Alguma coisa não deu certo. E aí? Vamos colocar a mente para trabalhar. Porque as capitanias não deram certo, não foi isso? Não deram certo. Segundo, em que ano o governo geral foi criado no Brasil? Qual foi o ano? Tia Janeiro vai dar um tempinho. Vão ao início do assunto
E olha lá, tem lá no assunto. Qual foi o ano? Foi em 1548. Terceiro quesito. Esse tia Janete explicou bastante, vai ser bem fácil para vocês. Associe corretamente. A letra A corresponde a Tomé de Souza. Letra B, Duarte da Costa. E letra C, Mendes Sá. Vamos associar cada letra ao seu primeiro governador, segundo governador geral e o terceiro governador geral. O primeiro governador geral, quem lembra? Quem foi? Aí. Muito bem. Foi Tomé de Souza. Então, o primeiro governador geral corresponde à letra A. E quem foi o segundo governador? Foi Duarte da Costa ou Mendes Sá? E aí? Muito bem. Duarte da Costa, que foi o segundo, que corresponde à letra B. E, por fim, teve o terceiro governador, que até ele morreu e não deu tempo nem conhecer o seu sucessor, que foi quem? Mendes Sá. Alternativa C. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Pinte a resposta correta às perguntas abaixo. Alternativa A. O primeiro governador passou quanto tempo em seu governo? 8 anos, 4 anos ou 3 anos? Ao ler o assunto, eu não tenho lembrança em ter falado 8 anos e nem tampouco 3 anos. Quanto foi? 4 anos. Aí vocês vão no quadrado correspondente a 4 e pinta. Letra B. Qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Padre Henrique de Coimbra, Padre Manuel da Nóbrega ou Padre José de Anchieta? E aí? Eu sei que o Padre José de Anchieta, ele ajudou Mendes Sá na invasão contra os franceses. Então, vocês têm o Padre Henrique de Coimbra e o Padre Manuel da Nóbrega. Para ver aí. Qual foi? Muito bem. Padre Manuel da Nóbrega. Aí vocês vão e pintam que corresponde a ele. Veja bem que está marcando de azul. Aí vocês sabem que é para pintar. Ok? Vamos agora passar para a página 38. Quinta questão. Responda as perguntas. Quem foi o primeiro governador geral? Teu tia Janete está mamando com açúcar. Tem até aqui no quadro, se observar a terceira coluna, a terceira questão, não é isso? Quem foi? Tomé de Souza, muito bem. Letra B. Em qual ano ele chegou ao Brasil? A Janete vai dar um tempinho para vocês ir lá no parágrafo que está falando de Tomé de Souza, o livro e ver qual foi o ano que ele chegou. Vamos lá? Tia Janete já observou. Está no terceiro parágrafo do assunto. E qual foi o ano? 1549. Muito bem. E letra C. O que aconteceu com seu governo? Vocês vão lá novamente, volta a ler o que foi que aconteceu no período em que Tomé de Souza governou. Vou dar estipular um tempinho para vocês lá. Vocês mesmo que não respondam, não escrevam, mas leiam o assunto, o parágrafo lá. Tia Janete vai copiar agora a resposta e no final vamos ler.
que aconteceu no seu governo. Foi fundada a cidade de Salvador, criado o primeiro bispo do Brasil e iniciada a catequese indígena. Ele iniciou a catequese. Sexta questão. Complete as frases. A sede do governo geral foi instalada na... Bem fácil, só de ler na Bahia. Tia Janeide vai apagar esse lado e você finaliza a sexta questão respondendo, completando a frase, tá certo? A sede do governo geral foi criada ou foi instalada na Baía de Todos os Santos. Muito bem, lembra da dica que Tia Janeide falou? Os Santos. Sétima questão. Marque um X nas respostas corretas. Primeiro, temos 4 alternativas. A primeira, só iremos marcar a correta. As capitanias não deram certo, por isso o rei decidiu criar o governo geral. Sim, está correta. No primeiro parágrafo do nosso assunto, fala a respeito disso, que o governo, ele criou, o governo de Portugal criou os governadores gerais, porque as capitanias hereditárias não deram certo. Então, essa alternativa está correta. Marca a primeira. A segunda, Tomé de Souza fundou a cidade de São Paulo? Não. Quem fundou a cidade de São Paulo foi Duarte da Costa, no seu governo, não foi isso? Então, essa segunda não está correta. Terceira, o padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil com Tomé de Souza? Sim, ele veio. Tomé de Souza não trouxe ele? Então, marcamos a terceira. Tá assim, não é, pessoal? Vocês vão marcar. E a quarta, o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha não aceitou a decisão de Dom Álvaro da Costa de escravizar os indígenas. Está correto? Lembra que foi a tribo de índios canibais que teve um ataque à caravela do padre José, do padre Fernandes Sardinhas, que eram índios canibais. Então, essa está correta. Oitava questão, vamos lá. Quais eram os objetivos do governo geral? Quais eram os objetivos desse governo geral? Tia Janeide vai dar um tempo de vocês ir lá no assunto e ler. Se não der tempo de copiar, mas pelo menos acharam a resposta, não é isso? Tempo é o tipo de Tia Janeide copiar essa resposta no quadro e depois conferimos, tá certo?
Tia Janeide finalizou. Não pela estética, mas para vocês terem uma visão melhor, tá certo? Vamos ler. Quais eram os objetivos do governo geral? Quem não achou esse parágrafo no assunto, vamos agora ler. Centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado, e eu só vai fazer essa correção, pelos franceses e ingleses. Vamos agora para a nona questão. Antes de te apagar, vai ser que a Janeide vai explicar que tem certeza que essa terceira questão vai ser mamão com açúcar. Por quê? Vocês vão circular a resposta correta de acordo com o ouvidor mó, o providor mó e o capitão mó. Circulem, que é o tempo de tia Janeide final, apagar o quadro e conferir a resposta de vocês, tá certo? Deu tempo até ler a parte do livro que fala sobre ele, já foi muito bem. Vamos para a nova. Circule a resposta correta. Alternativa A. O ouvidor mó cuidava da defesa do litoral, ordem e da justiça. Muito bem, ordem e da justiça. Vocês vão circular aonde está a alternativa que corresponde ao ouvidor mó. Letra B. O providor mó do dinheiro ou da ordem? Do dinheiro, muito bem. Letra B. E a letra C. O capitão mó era encarregado da justiça ou da organização e defesa do litoral? Da organização e defesa do litoral. Décima questão, responda às perguntas. Alternativa A. Quem foi o governador-geral que sucedeu Tomé de Souza? Quem foi? Foi o segundo. Tomé de Souza não foi o primeiro? Quem foi ele? E aí? Duarte da Costa. Vamos agora para a alternativa B. Em que ano ele chegou ao Brasil? Vocês só vão lá no parágrafo que fala de Duarte da Costa e ver qual foi esse ano. Tia Janeide vai dar esse tempinho. Qual foi o ano? E aí? A gente vai até folhear o livro dela. Vai ver qual foi o ano que Duarte corresponde à página 36, não é isso? Qual foi esse ano? Muito bem. Está lá no parágrafo, logo no início, no ano de 1553.
Terceiro, cite alguns fatores que ocorreram no seu governo. Vamos ler todo o parágrafo que fala, tia Janeide vai dar um tempinho, que fala de Duarte da Costa, e vocês vão escrever algumas coisas que aconteceu no seu governo. Tia Janeide vai copiar, é o tempo de vocês também copiar em casa e no final vocês, tia Janeide, lê a resposta dela, certo? Vamos ler a resposta. Cite alguns fatores que ocorreram no seu governo, no governo de Duarte da Costa. Criou aldeias ou missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis úteis à sua colonização, e eles, os indígenas, eram catequizados. Página 39, primeira coluna. 11º. Por que foi tão importante a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga? E aí, por que foi? Está essa resposta, que a Janeide vai ser bem gentil com vocês. Vocês vão abrir na página 36 e vão ler um parágrafo que está falando da escola de Piratininga, em São Paulo, que devido a essa escola teve a cidade de São Paulo. Não posso ler, vocês têm que ler, tá certo? Tia Janeide falou qual é a página. Tempo de tia Janeide apagar esse outro lado do quadro, já que vocês já sabem qual é a página que está falando, vocês vão respondendo, só o tempo. E aí, acharam qual foi o parágrafo na página? Finalizaram? Ou querem mais um tempinho? Eu vou ler novamente a questão, que é mais um tempinho. Por quê? Foi tão importante a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. Porque o colégio deu origem à Vila de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo.
Estava lá na página 36, não foi isso? 12ª questão. Quem foi o terceiro governador-geral por quem ele foi auxiliado na sua expulsão aos franceses? Veja, o terceiro governador-geral, ele trouxe consigo alguém que ajudou na expulsão. Depois, após 7 anos, os franceses invadiram novamente e ele teve o auxílio de 2 padres. Mas a pergunta está falando sobre a primeira pessoa que ajudou ele nessa expulsão dos franceses. Vamos lá? Vamos ver que a Janeiro vai ajudar vocês. Será que está na página 36? Vamos ler o parágrafo da página 36. Está quase no finalzinho da página 36, da primeira coluna. Está quase no finalzinho essa resposta. Só é ler, se não der tempo, escrever, mas vocês leram e descobriram, tá certo? A Janeiro vai copiar aqui, dá mais um tempinho para vocês achar onde está. E aí, conseguiram? Vamos ver se a resposta de vocês foi semelhante à de Tia Janeiro. Quem foi o primeiro governador? O terceiro governador foi Mendes Sá. E ele trouxe consigo quem? Para ajudar ele na expulsão dos franceses. Ele foi auxiliado por seu sobrinho, Estácio de Sá. 13ª. Quem invadiu o Brasil durante o governo de Duarte da Costa? Essa está bem fácil. Só de ler a pergunta, já sabemos quem foi que invadiu. É uma palavrinha bem pequenininha. Quem foi que invadiu? Que Mendes Sá teve o auxílio também do seu sobrinho e depois de um tempo também ele teve o auxílio de 2 padres, que foi a invasão dos... E aí? Foi quem eu já estou ouvindo vocês aí dizendo? Os franceses. Décima quarta questão. Bem fácil essa. Numere cada acontecimento de acordo com o governo correspondente. Número 1 corresponde ao governo de Tomé de Souza. Número 2 corresponde ao governo de Mendes Sá. E número 3 corresponde ao governo de Duarte da Costa. Primeiro, fundação da cidade de Salvador. Foi por Tomé de Souza, Mendes Sá ou Duarte da Costa? O governo de quem? Qual deles foi desses governadores? Tempinho para vocês pensarem. Fundação da cidade de Salvador foi por quem? Pelo governo de Tomé de Souza, que corresponde ao número 1. Segunda alternativa. Fundação da cidade do Rio de Janeiro. Foi por Tomé de Souza? Foi pelo governo de Mendes Sá? Ou foi pelo governo de Duarte da Costa?
a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aí, qual é o número que corresponde? Já descobriram? Muito bem, qual foi? Foi pelo governo de Mendes Sá, que corresponde ao número 2. Terceira, fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. Eita, que essa resposta praticamente está em um dos quesitos que a gente já respondeu. Quem foi? Foi o governador de Tomé de Souza, foi no governo? Foi no governo de Mendes Sá ou foi no governo de Duarte da Costa? A fundação do Colégio de São Paulo. E aí, foi por quem? O terceiro, Duarte da Costa. Observe que no livro faltam mais 3 alternativas. Para vocês terem uma visibilidade melhor, Tia Janeide vai fazer ao lado, tá certo? Mas vocês vão ter entendimento que é dando sequência. Expulsão dos franceses da Baía de Guanabara foi pelo governo de Tomé de Souza, pelo governo de Mendes Sá ou o governo de Duarte da Costa? Foi por quem? E aí, foi pelo governo de Mendes Sá, que corresponde ao número 2. Confederação dos Tamoios. Foi a ajuda dos indígenas, foi o quê? E aí, quem acha que foi pelo governo de Tomé de Souza, governo de Mendes Sá ou governo de Duarte da Costa? Foi em qual desses governadores foi o governo de Duarte da Costa, que corresponde ao numeral 3. Muito bem. E a última alternativa, invasão francesa no Rio de Janeiro. Foi por quem? E aí foi pelo governo de Duarte da Costa, que corresponde ao número 3. Finalizamos nossa atividade de história, que foi bastante interessante. Vocês observaram que todas essas respostas estavam dentro do próprio assunto que foi lido. Tia Janeide vai apagar o segundo lado e colocar as páginas do praticando, que vocês vão utilizar o livro de reforço e caligrafia, né? Sei que vocês já estavam com saudade do livro de caligrafia. Vocês vão pegar o livro de reforço, abrir na página 76
segunda coluna, que corresponde invasões, espera aí, 75, que abriu já na segunda página. A página 75, que são os governadores gerais, correspondente ao assunto de hoje. Vocês vão marcar as alternativas que correspondem ao primeiro governador geral, ao segundo governador geral e ao terceiro governador geral. Sabemos isso já, lemos o assunto e também praticamos, não foi na atividade de sala de aula, não foi isso? O segundo, pinte os círculos de acordo com a legenda. O que corresponder a Mendes Sá, vocês vão pintar da cor vermelha, a Tomé de Souza da cor azul e da cor verde, Duarte da Costa. Se vocês não tiverem o lápis de cor vermelho, verde e azul, vocês fazem de lápis comum a letra inicial de cada cor, tá certo? Terceira questão. Pesquise e escreva o nome dos jesuítas que fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga e a data da sua fundação. Quarto, vocês vão completar as frases abaixo com os nomes que estão no quadro, os nomes que correspondem de acordo com cada alternativa, que é sobre Tomé de Souza, Mendes Sá, Duarte da Costa e Estácio de Sá. Na quinta questão da página 76, da primeira coluna, vocês vão escrever no espaço abaixo as invasões solicitadas sobre os dois primeiros governadores gerais. No primeiro governo geral, vocês vão escrever o que pega as informações na alternativa A. E na alternativa B, do segundo governador geral, o nome e o que está pedindo essa alternativa B. Todo este praticando do livro de reforço é baseado no assunto os governos gerais. Dúvida? Pega o livro de história, lê o assunto que vocês vão praticar a leitura, vão ter outro entendimento e respondem. Finalizou? Vocês vão agora para o livro de caligrafia ou vice-versa. Vocês vão abrir na página 33, onde tem um texto, que nesse texto tem bastante palavras que são escritas com a letra NS. Vão prestar atenção na leitura e também nas palavras. Leu todo esse texto, que corresponde à página 33, vocês vão para a página 34, que é a primeira questão. Vocês vão ler as palavras e depois vão copiá-las. Vão ler todas essas palavras e com uma atenção, bastante atenção, vocês vão observar como é que vocês vão escrever essas palavras. Lembrando que este livro de caligrafia, vocês têm que respeitar o que pede. Observe como vocês vão escrever essas palavras no quadro azul, o tamanho de cada letra. Não é isso, quinto ano? E a segunda questão é indique o tempo verbal de cada frase. Se é no tempo passado, futuro ou presente. Presente é o tempo que estamos vivendo. Passado, que já se passou. E futuro, que ainda vai acontecer, não é isso? Vocês vão ler as palavras, as alternativas, e vão ver qual é esse, se é o passado, o futuro ou o presente. E a terceira questão é escreva dois verbos com NS, que nos verbos contenha essa letra NS, e construa frases de acordo com os tempos verbais. Vocês vão escrever dois verbos que contêm a letra NS, e após essas duas palavras, esses dois verbos, vocês vão fazer frases no tempo presente, passado e futuro, com esses dois verbos. Não é fácil, quinto ano, bem fácil, não é? Dessa maneira, vocês vão finalizar o praticando de vocês, ficando em casa, usando máscara e se cuidando. E sabemos que estamos todos acompanhados da proteção de Papai do Céu, não é? Tchau e até amanhã.